Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha a palavra de Deus. A meditação hoje será em Provérbios, capítulo 16. Vamos aprender aqui os segredos para a nossa vida revelados neste capítulo. Provérbios, capítulo 16, fala a respeito de planejamento. O tema principal é como planejar bem a nossa vida. E um bom planejamento, de acordo com Provérbios 16, começa colocando o plano e o projeto na mão de Deus. Porque quando você apresenta o seu plano para Deus, Deus dá inteligência e sabedoria. Ele mesmo põe no nosso pensamento as estratégias, as ideias, e quando nós pedimos a Ele, Ele também nos apresenta pessoas que podem nos ajudar a chegar no resultado que nós esperamos. Quando nós confiamos os nossos projetos a Deus, Deus até mesmo afasta de nós aqueles que são nossos adversários, que podem ser nossos inimigos, nossos opositores, que querem colocar obstáculos e barreiras no nosso caminho. E quando nós definimos os nossos planos diante de Deus, se nós agirmos com humildade, com verdade, com misericórdia, com justiça, com sabedoria e com paciência, nós vencemos. Esse é o resumo do que nós vamos ver em Provérbios capítulo 16. Vamos começar a leitura. Primeiro, a primeira questão de Provérbios 16 fala justamente a respeito dos nossos planos. Os versículos 1, 2 e 3 começam nos dizendo que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Nós podemos preparar projetos no nosso coração, podemos viver o dia inteiro, às vezes semanas, meses, anos, projetando realizar alguma coisa. Mas, no final, quem define se nós conseguiremos ou não é o Senhor. É Ele que dá a resposta dizendo que concorda e que nos dá auxílio para chegar a cumprir o objetivo, ou que nos fala não, dizendo que Ele não está conosco naquele projeto. Versículo 2 diz que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Ou seja, quando nós criamos algum projeto, nós pensamos que tudo está bem, mas o Senhor pesa os motivos, as razões que nos levam a querer alguma coisa. Muitas pessoas não recebem, aliás, a resposta não de Deus, porque a motivação para conseguir alguma coisa não é boa. Eu já vi homens e também mulheres pedindo para se envolverem com uma pessoa que já estava casada. E muitas vezes você fala para a pessoa, a palavra de Deus diz que o adultério é fora do propósito de Deus. Mas a pessoa diz, eu estou apaixonado, eu estou apaixonada. Essa paixão que eu estou sentindo vem de Deus. Se você está passando por uma situação dessa, com certeza não vem de Deus. É um sentimento carnal que deve ser combatido. Você deve procurar uma pessoa que é solteira, que não está comprometida, para que você possa levar adiante o seu plano de casamento. Tem outras pessoas que pedem a Deus por prosperidade e por riquezas, mas o coração delas está tão apegado às riquezas que, se Deus atender às suas orações, eles acabam perdendo a salvação e perdendo a sua alma. Então, Deus vai dizer não para essas pessoas nesses seus propósitos. Por isso que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca.
E por isso que o versículo 2 fala que todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Muitas vezes o homem não percebe que ele está querendo algo que na verdade será para o seu próprio prejuízo. Muitas vezes alguém pede um carro para Deus e quando ganha aquele carro acaba sofrendo um acidente porque não soube administrar, usar bem aquilo que recebeu de Deus. Quantas pessoas trabalham, compram um carro e depois acabam se envolvendo em acidente porque querem colocar alta velocidade naquele veículo pela emoção de terem comprado aquele veículo. Então todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então esse texto está dizendo que quando você confia os teus planos, as tuas obras, o que você quer fazer, o que você pretende, então Deus vai estabelecer os seus pensamentos. O versículo 7 nos fala: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Ou seja, se você agrada a Deus, Deus, além de dar para você os pensamentos, as ideias, para que você realize o teu plano, o teu projeto, Deus também tira dos teus caminhos os seus inimigos, para que você consiga ter mais tranquilidade para realizar os seus projetos. E o versículo 9 fala que o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, o coração do homem avalia qual o caminho que ele está trilhando, mas é Deus que lhe dirige os passos. Deus, ele é soberano. É ele que permite que alguém consiga realizar um projeto ou não. Pode parecer que Deus não tem todo esse controle sobre a terra, mas Deus, ele dirige a terra. Ele tem controle sobre cada passo que os homens dão sobre a terra. Nesse ponto, alguns perguntarão: mas como é que aquela pessoa que não serve a Deus consegue prosperar tanto e muitas vezes usa suas riquezas de maneira desordenada para pecar cada vez mais e não lhe acontece nada? Essa pessoa que não considera Deus não está no campo do reino de Deus. Ela não está no campo de receber a salvação. Então Deus permite que essa pessoa faça tudo o que ela quiser e que ela bem entender. Muitas vezes ela prospera por alguns anos, até que chega o tempo em que ela colhe aquilo que ela plantou. Agora, quando você é filho de Deus, a situação é diferente. Todo aquele que tem um relacionamento com Deus, logo que ele faz alguma coisa errada, ele já colhe de maneira muito rápida o seu erro. De maneira que o cristão que tem um relacionamento com Deus muitas vezes se questiona por que, quando ele faz alguma coisa errada, ele já recebe o castigo. É justamente porque Deus dirige os passos do homem. E quando ele vê que um filho dele está se desviando dos passos corretos, ele já aplica a disciplina para que o filho não se perca. Então, você faz os seus planos, você considera os seus caminhos, mas o Senhor dirige os seus passos. Esses são os versículos que falam a respeito de planejamento. Depois, nós vemos que o versículo 25 fala que há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Então, nesse versículo 25, ainda estamos falando a respeito de planejamento, ainda estamos falando a respeito de planos que muitas vezes nós criamos, nós estabelecemos como nossos projetos de vida, nossos propósitos. Às vezes nós pensamos que o caminho
está direito, mas o final são caminhos da morte. Então, como que nós podemos evitar os caminhos da morte? Como que você pode identificar, encontrar um caminho para avaliar se o caminho é bom ou se o caminho é mau? O capítulo 16 de Provérbios traz algumas pistas para que você saiba se o caminho que parece direito é bom ou se ele vai ser um caminho da morte. A primeira dica que Provérbios capítulo 16 nos apresenta para encontrar o caminho direito está no versículo 5, que nos diz que abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Então, o versículo, a primeira dica para que você não erre o caminho é que você não tenha altivez no coração. Que você não seja soberbo, arrogante, de pensar que você não precisa de Deus. Que você pode criar um plano por conta própria e executá-lo. Ainda que você junte mão a mão, ou seja, ainda que você se esforce, Deus lhe trará o castigo pela sua soberba e pela sua arrogância. Os versículos 18 e 19 completam essa ideia da soberba. O 18 fala que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O 19 diz que é melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Então, o primeiro ponto para que você encontre o caminho direito é ter humildade e reconhecer que você deve colocar os seus planos diante de Deus e não ser soberbo, acreditando que pela tua força, pela tua inteligência, pelo teu conhecimento, você vai conseguir ter os melhores resultados. O Senhor é que dirige os passos do homem e o Senhor é que afasta os inimigos do homem, como nós lemos nos versículos 7 e 9. E é o Senhor que realiza essa obra, que permite que o homem alcance o seu projeto. Uma segunda dica que está aqui em Provérbios 16 para não errar o caminho é andar de acordo com a verdade e com misericórdia. O versículo 6 fala isso. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Então, ter misericórdia do próximo, não enganar, ser honesto, ser fiel, honrar os contratos. Se o serviço ou o produto foi mal prestado, você ter misericórdia do cliente, compensando e agindo com a verdade, você limpa, se purifica a iniquidade. E pelo temor do Senhor, ou seja, pela altíssima consideração e respeito a Deus, os homens se desviam do mal. Essa é a segunda dica. Andar com respeito a Deus, tendo misericórdia e tendo verdade. A terceira dica para não errar o caminho certo é andar de acordo com a justiça. Aqui o versículo 8 fala: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Então, não adianta você querer colher muitos resultados financeiros com injustiça, porque as pessoas vão dizer a respeito da sua injustiça e logo depois disso você perderá os seus clientes e não conseguirá permanecer no seu ramo de negócio. Mas aquele que atua com justiça, ainda que ele cresça pouco a pouco, ele alcança depois a abundância, mas ele alcança a abundância de maneira consistente, ao contrário daquele que tem abundância com injustiça. Depois o versículo 11 fala que o peso e a balança justa são do Senhor. Obra sua são todas as pedras da bolsa. Deus age com justiça. Nós estamos falando aqui da terceira dica, do terceiro segredo para que você não erre o seu caminho. Lemos o versículo 8, que fala que você deve agir com justiça,
Lemos o versículo 11, que nos fala que o peso e a balança justa são do Senhor. Mais uma vez está falando sobre justiça. Ainda tem o versículo 17, que também fala de justiça. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Então, o caminho dos retos é o quê? É agir com justiça. Desviar-se do mal é agir de acordo com os parâmetros de Deus, ajustar-se ao caminho de Deus. E o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. Aquele que presta atenção no caminho em que está trilhando guarda a sua alma. E por fim, sobre justiça, o versículo 31 fala que coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Esse versículo está falando que as pessoas que são idosas, que carregam as rugas, que carregam as marcas da sua idade no seu corpo, são essas marcas, elas são marcas de honra quando elas se acham no caminho da justiça. Em outras palavras, está dizendo aqui que a pessoa que sempre age com justiça, quando ela alcança mais idade, ela é alguém que encontra o caminho da honra. Ela vai ser uma pessoa que realizou grande parte dos seus projetos, que vai ser uma referência porque ela sempre agiu com justiça. Então, a justiça é o terceiro segredo para que você não erre nos seus caminhos. A quarta dica, o quarto segredo, fala sobre buscar sabedoria. Nós temos aqui alguns versículos que falam sobre a importância de você buscar sabedoria. O 16: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então o versículo 16 está falando, é importante que você adquira sabedoria, vale mais do que ouro. É importante que você adquira prudência, vale mais do que a prata. Ainda sobre esse assunto de buscar a sabedoria, o versículo 20, o versículo 20, 21, 22, 23, 24 e 26, nessa sequência, são versículos que falam sobre a importância de buscar a sabedoria. Veja aqui o versículo 21. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então, o sábio de coração, aquele que busca sabedoria, será reconhecido como alguém que é prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Significa que o sábio, como ele tem a sabedoria, ele sabe trazer ensino, conhecimento e instrução. 22. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a estultícia. Então os sábios, eles buscam o entendimento a respeito dos seus caminhos. Com o entendimento, eles encontram a fonte da vida. Agora, os tolos, eles se instruem de estultícia. Estultícia significa tolice. No versículo 23, o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Então, o sábio, ele presta atenção no que ele fala e ele acrescenta diariamente conhecimento para que ele possa falar de uma boa doutrina. O versículo 24 fala que favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. O sábio, ele usa as palavras de forma suave, de forma que tragam alívio para a alma e saúde para a sua vida. E o versículo 26 fala que o trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. Esse versículo 26 eu coloquei junto com os versículos 16, 20, 21, 22, 23 e 24, porque a sabedoria do trabalhador é que ele trabalha para ele mesmo, porque
ele tem necessidade. Mas esse versículo deve ser lido com um detalhe. Melhor do que você trabalhar para satisfazer as suas necessidades é você trabalhar para atender às suas ambições. Se você trabalhar apenas para saciar a fome, você pode reduzir e limitar a sua vida nessa terra. Mas se você cria ambições, planejamentos para ter uma boa casa, um bom carro, uma boa família, ser um bom marido, ser um bom cristão, ser uma pessoa que atende bem a Deus, ser uma pessoa que faz diferença na sua vizinhança, na sua comunidade. Então você vai alimentando ambições. A ambição é diferente de ganância. Ganância é o desejo de ganhar sempre mais, de estar acima dos outros. Eu quero ganhar mais para poder ostentar, para poder aparecer. E o ganancioso, ele nunca fica satisfeito, ele nunca fica feliz. Agora, o ambicioso, ele tem uma meta, e uma meta nobre, que quando ele alcança, ele diz, ele se sente satisfeito. O ganancioso, ele nunca se satisfaz. Então, o trabalhador trabalha para si mesmo porque a sua boca o instiga. Você deve trabalhar para cuidar de si mesmo, mas também deve ter ambição para trabalhar por causas, projetos maiores. Ainda nessa questão da sabedoria, esses versículos que nós lemos, o 16 e o 20 até o 26, pulando o versículo 25, falam sobre o aspecto positivo da sabedoria. Agora, os tolos, eles não buscam a sabedoria. Nós vamos ler aqui os versículos 27, 28, 29 e 30, falam o contrário. O que acontece com os ímpios? Vamos ver aqui o 27. O homem vão, ou seja, o homem que não tem valor, cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Então nós vemos que o homem que não tem valor, ao invés dele plantar o bem, ele fica cavando o mal, e a boca dele, nos seus lábios, se acha como que um fogo ardente. As suas palavras são palavras de maldição, são palavras de reclamação, são palavras que dizem que a vida não está boa, que a crise está chegando, que sempre é difícil de conseguir realizar e cumprir as metas definidas, que é muito difícil sentar e imaginar que metas e o que buscar nessa vida. Então, os lábios do homem que não tem valor só falam a respeito de são como fogo ardente, não servem para nada, não vão a lugar nenhum. Versículo 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Então, os maus, os perversos, eles levantam contenda. Quem levanta contenda, quem difama as pessoas, falando mal a respeito delas, separando os amigos, é alguém que não tem habilidade para construir sociedades. Quem não tem a habilidade de construir sociedades com outras pessoas, não vai conseguir criar uma empresa, levar adiante um negócio. Porque quem tem essa característica de sempre levantar discussões, de sempre falar mal a respeito do outro, é uma pessoa que tende ao fracasso, porque o tempo dela é dedicado para falar mal a respeito dos outros, criar contendas, ao invés de criar um ambiente de harmonia, onde todos podem colaborar para o desenvolvimento dos projetos. Versículo 29. O homem violento persuade, ou seja, ele convence o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. O versículo 29 fala sobre prestar atenção com os amigos. Os ambientes que você frequenta definem os teus resultados.
Existe uma pesquisa que já demonstrou cientificamente que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Então, se você não prestar atenção no ambiente, nas pessoas que cercam você, você vai acabar tendo os resultados de acordo com essas pessoas. Escolha pessoas que são referência, que podem ser modelo de sucesso para que você possa ter um caminho de sucesso. Versículo 30: fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios, efetua o mal. O versículo 30 completa o 29. Ele está falando a respeito do homem violento. Então, o versículo 29 disse que o homem violento convence o seu companheiro e guia-o por um caminho que não é bom. Ele fecha os olhos para imaginar perversidades. Quando ele morde os lábios, ele já está determinado a fazer o mal. Então, esse é o homem violento. A quinta dica para não errar o caminho é ter paciência, ser longânimo. Está no versículo 32. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Longânimo significa longo ânimo, que pode ser traduzido como paciência. É melhor ter paciência do que ser valente, porque quem governa o seu espírito, quem tem paciência, domina a si mesmo, é melhor do que aquele que toma uma cidade. Ter paciência faz com que você reflita se o caminho que você está entrando é um bom caminho. Você dá tempo para analisar, avaliar e apontar as possíveis falhas no projeto que podem levá-lo ao fracasso. Então, quando você tem longanimidade, quando você tem paciência, antes de caminhar na rota, no trajeto do caminho que você arquitetou, que você imaginou, que você pensou, com a longanimidade, você consegue escapar de tomar a decisão a decisão errada. Então, essa leitura que nós fizemos nos mostra que, lendo o versículo 25 mais uma vez, há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Nos mostra que existem 5 dicas, 5 segredos revelados em Provérbios 16 para que você tome o caminho direito e não se confunda. O primeiro é vencer o orgulho, como nós lemos nos versículos 5, 18 e 19, que a soberba precede a ruína. O versículo principal é o 18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Depois nós vimos que é bom agir. Aquele que é humilde, ele consegue aguardar, esperar, refletir. Aquele que é humilde, ele consegue ouvir o conselho de outras pessoas para verificar se o seu caminho realmente é um bom caminho. O segundo ponto é andar sempre de acordo com a verdade e com a misericórdia. Nós vimos isso no versículo 6, que é pela misericórdia e pela verdade que se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. A terceira dica é andar de acordo com a justiça, fazendo sempre a coisa correta. A quarta dica é agir com sabedoria, e nós vimos nos versículos 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 que os homens sábios procuram fazer o bem, enquanto que os maus fazem o mal, de acordo com os versículos 27, 28, 29 e 30. E a quinta dica é ser longânimo. Depois dessas dicas, Provérbios 16 fala que tem vários versículos aqui que falam a respeito dos reis. Nós temos o versículo 10 que fala que a adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O que esse versículo está dizendo? Os reis são pessoas que governam. Pode ser um juiz, um
um prefeito, um presidente, um governador, pode ser uma autoridade. Então, adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. O texto está dizendo que quando você se submete a uma autoridade, aquela autoridade, muitas vezes ela te surpreende. O que o versículo 10 está querendo dizer é: faça a coisa certa, ande no caminho da justiça, porque você pode pensar que a autoridade nunca vai descobrir, e de repente, quando você é julgado, a autoridade fala tudo o que você fez, nos mínimos detalhes, porque é como se a autoridade tivesse adivinhado tudo o que ocorreu. E aí você vai ser surpreendido recebendo uma penalidade por ter feito coisas erradas. O versículo 10 está dizendo para prestar muita atenção e cuidar com as autoridades. Cuidar muito bem da sua vida, para que você não sofra as consequências da lei. Por isso que o verso 10 fala: adivinhação se acha nos lábios do rei. Você pode pensar que a autoridade nunca vai descobrir as coisas erradas que você fez, até o dia em que você responde um processo e é surpreendido quando descobrem tudo o que você fez. E quando você for julgado em juízo, não prevaricará a sua boca. Prevaricar é não fazer o que tem que ser feito. O versículo 10 está dizendo que o rei, aquele que é autoridade, ele vai fazer em juízo o que deve ser feito. E, portanto, você não vai escapar das consequências dos seus atos. O versículo 12 fala que abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. O versículo 12 está dizendo que se você é rei, ou seja, ocupa um cargo de autoridade, é líder, é chefe de alguma coisa, você deve julgar os seus subordinados e as situações do negócio, da empresa que você administra, da cidade, do estado que você governa, praticando a justiça. Porque praticando a justiça, você vai estabelecer o seu trono, porque as pessoas verão que você é justo, que você faz as coisas corretas e você poderá ser respeitado pelos seus subordinados. Depois aqui o versículo 13 fala que os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. Os reis, os que governam, se recebem informações falsas, mensagens cruzadas, não vão ficar contentes com isso. Agora, se eles receberem pessoas que falam de acordo com a justiça, eles terão dados para julgarem e reinarem bem. É por isso que os reis, ou seja, os líderes, eles se alegram e eles amam quem fala coisas retas, porque quem fala as coisas retas dá informações e dados para que eles possam fazer o que é correto, tomar as decisões certas. Certamente que se você fosse rei ou chefe de algum departamento ou dono de algum negócio e você tivesse duas pessoas, uma que te fala a verdade e outra que te fala a mentira, certamente que você amaria o que falou a verdade para você porque te trouxe dados para que você pudesse tomar a melhor decisão. O versículo 14 fala que o furor do rei é como o mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então, quando um líder, o chefe, o presidente, o diretor, quando ele está furioso, isso indica que ele tem um recado para fazer o mal para alguém. Ou seja, quando o texto fala que o furor do rei é como um mensageiro da morte, ele está fazendo uma comparação. O mensageiro da morte traz a morte e a fúria, a raiva, a ira do rei traz demissão, aplicação de penalidade, vai trazer alguma situação ruim sobre alguém. A parte B do versículo 14, mas o homem sábio o apaziguará. Então o sábio é aquele que
usando bem a palavra, falando o que deve ser dito, conseguirá apaziguar o coração do rei. E o versículo 15 fala que na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência como a nuvem de chuva serôdia. Em outras palavras, quando o rei está alegre, na luz do rosto do rei, você encontra a vida. Quando o rei está feliz, satisfeito com o que está acontecendo no seu governo, na sua administração, no seu reinado, na sua gestão, ele atende bem a todos. Está a vida. E aí, quando ele está bem, a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela chuva que vem, rega as plantas e que era inesperada. Então, é uma surpresa. Quando o rei está feliz, quando ele está sendo bem agradado, quando ele está sendo bem tratado, ele manifesta sua bondade e aquele que o agrada pode receber bênçãos inesperadas, chuva serôdia. E o último versículo nos fala que, o versículo 33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Então, muitas pessoas pensam que a sorte é algo aleatório, mas esse versículo 33 está dizendo que a sorte não é aleatória. Você lança a sorte no regaço, mas é do Senhor que procede toda a sua disposição. Ou seja, se a sorte fosse uma flecha, é Deus que dirige para onde essa flecha vai ser direcionada. Então, a sorte, ela alcança as pessoas que fazem a sua parte. Aquele que nunca faz a sua parte não tem como ser flechado pela sorte. Os atletas que treinam muito para uma competição, para uma Olimpíada, eles treinam e eles sabem que todos os seus oponentes são muito bons. Todos são muito bons. Mas aquele que fez o seu treinamento no dia da competição conta com a sorte, conta com algum fator que faça com que o seu oponente não tenha tanta força, não tenha tanta resistência naquele dia, ou tenha tido, ou que ele tenha mais força e resistência naquele momento da competição, naquele momento da prova, para que ele consiga vencer. Por mais que um atleta seja muito bom e tenha ganhado muitas medalhas, cada prova é uma prova nova. Todos os atletas que estão ali treinaram bastante. E ele pode não ser, por algum fator, não conseguir o resultado esperado. E o versículo 4, que com esse versículo 33 fecha a ideia de que Deus é que controla a sorte. O versículo 4 fala: o Senhor fez todas as coisas para os seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Então, o Senhor, ele administra os planos dos homens, o Senhor, ele dá orientações na sua palavra para que os homens encontrem o caminho certo e fujam do caminho da morte. E o Senhor, ele traz orientações aqui sobre como devemos lidar com os nossos líderes, com os nossos chefes, ou seja, com os reis, e ele mostra nesse texto que Deus ele governa sobre todas as coisas. Deus não ama que o ímpio vá para o mal, mas Deus é justo e respeita a todos no seu livre-arbítrio. Então o Senhor ele fez todas as coisas para os seus próprios fins e Deus criou o dia do mal para que o ímpio possa receber aquilo que ele busca. Ele pratica o mal, ele faz o mal, então ele deve encontrar o caminho para o dia do mal. Não é porque Deus é mau, é porque Deus é realmente bom e ele é justo.
e ele respeita o livre-arbítrio de todos. Ele respeita o que cada pessoa decide fazer. Mas a mensagem primeira de Provérbios 16 é que você não deve ser orgulhoso. O versículo 18 é um dos versículos mais conhecidos de Provérbios 16, que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Então você deve fugir da soberba, da arrogância, do orgulho, porque o versículo 19, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Quando você vence a soberba, quando você tem a humildade de espírito de colocar os seus planos diante do Senhor, como nós lemos nos versículos 1, 2 e 3, o que acontece é que os teus pensamentos serão estabelecidos para que você encontre as respostas e as saídas da vida.